O Marcel Leal mandou 2 perguntas aqui. A primeira é, ele dá uma boa noite para a turma Boa e noite. pergunta se tem tempo da gente falar um pouquinho sobre o James Webb e qual a importância de se olhar para o espaço profundo. O James Webb é um telescópio que acabou de ser lançado, né, que opera no óptico, basicamente, e que, de novo, é um experimento para fazer descobertas, não é um experimento para fazer melhorias incrementais. Ele é um filho do Hubble, e todo mundo já ouviu falar do Hubble, todo mundo já viu fotos maravilhosas. Ele vai ficar perto que nem o Hubble ou não? Eu não sei qual que é a órbita Tá. que o James Webb está. Mas ele não vai embora. Longe. Não. Tá. Mas eu não sei exatamente a órbita dele, não. E ele vai fazer provavelmente mais do que o Hubble fez. Então, Porque tem uma expectativa muito grande da comunidade científica em relação a ele. Né? Tá todo mundo muito animado com ele, né? A animação é um pouco o resultado da dificuldade que foi de fazer, porque por muito tempo o James Webb foi ameaçado de nunca ser lançado. E atrasou, e teve... Atrasou, custou muito mais do que devia ter custado. Muito mais. Muito mais. E então isso aumentou a expectativa. Ele ainda está sendo calibrado, vamos dizer assim, não está na melhor forma ainda, né? Mas eu acho que em breve a gente vai começar a ver resultado dele. E a importância de estudar o universo profundo nesse sentido... Vamos lá, o que é o universo profundo? Vamos tentar definir isso um pouco. Quanto mais longe está um objeto, mais fraco ele fica para a gente. Você percebe isso simplesmente afastando uma lâmpada de você, ela vai ficando cada vez mais fraquinha. Se você botar ela muito longe, você não vê ela. Então a gente precisa de um telescópio muito mais potente para conseguir ver essas fontes que estão muito longe daqui. Quando a gente observa essas fontes muito longe daqui, a gente vai mais para essas condições extremas do universo. Ir longe no universo significa ir para o começo do universo. Entendi. Né? E a nossa ciência não funciona muito bem lá. A gente sabe que lá no começo do universo, assim como nas fronteiras do buraco negro, tem coisa que a gente não encaixa. Então, olhar para fontes que estão mais longe, ou em outras palavras, fontes que são mais fracas, nos traz informação de um momento, de um ambiente que a gente não entende muito bem ainda. Então, por isso que a gente precisa olhar mais longe, a gente precisa ir para os extremos, para as energias mais altas, para mais longe, para fontes mais fracas. Cada vez que a gente faz um passo nessa direção do extremo da natureza, é a hora que a gente ganha uma compreensão nova sobre alguma coisa que a gente não compreendia antes, né? A gente tem um exemplo, eu não sei se é recente, mas eu lembro que teve um experimento que a gente apontou para um lugar que era absolutamente escuro e descobriu um monte de coisa lá que a gente não sabia que tinha. Né? Eu lembro que teve um momento desse, eu não lembro quando foi isso, eu não lembro quanto tempo faz, mas acho que teve esse experimento, né, de apontar para uma área escura do céu, que a gente achava que não tinha nada e de repente descobriu que tinha um monte de galáxia ali. Eu não lembro especificamente do exemplo que você está citando, mas quando eu falei para você que a gente faz essas varreduras, esses surveys que a gente chama, eles são exatamente para isso. Quando a gente aponta todos os telescópios ou passa muito tempo olhando para um lugar pontual, é porque a gente já sabe que tem alguma coisa lá. A gente, em geral, não gasta muito tempo de observação para um lugar que a gente não sabe que não tem nada. Quando a gente quer fazer isso, a gente faz uma varredura para uma área muito grande. E aí a ideia é essa, é que em algum lugar dessa varredura vai aparecer alguma coisa que você não sabia que existia, vai aparecer um efeito transiente. A gente tem algumas fontes que a gente considera que elas são estáveis, que elas deveriam emitir. Sempre que você faz uma varredura dessa, uma fonte que você achava que é estável dá um pico, dá um surto nela ali e ela começa a emitir mais forte. Então, aí você volta seus telescópios para lá, volta para aquele lugar e observa por mais tempo. Ele tinha perguntado da importância, né? E você falou, a importância é o salto, né? De buscar coisas... Quando você vai para o extremo, é que você encontra alguma coisa nova que você não conhecia antes. E pode trazer uma grande compreensão e... É o que eu chamo de salto de conhecimento. Exatamente. O Vitor, tem criatividade nessa área ou não? Só tem, né? Eu acho que Será que isso pode ser uma das explicações do porquê a gente tem uma comunidade científica brasileira boa ou não? Que tem essa pecha, né, do brasileiro ter mais criatividade, mais jogo de cintura. Geralmente é verdadeiro isso, né? Apesar de ser um pouco caricato.
Pode ser. Eu vejo alguns traços culturais nossos que ajudam, né, nesse civirômetro, né? Sim. Em geral, qualquer animal, né, quando colocado em situação de dificuldade, acaba encontrando soluções inusitadas para aquela dificuldade que você colocou ele, né? O Mandíbula outro dia se perdeu no mouse aqui, até descobriu que tinha um outro monitor que ele não via. Eu não sabia disso, hein? Não tinha me ligado da primeira vez. Ele não viu o monitor. Você imagina o que ele faria com um satélite igual o teu ali. Derrubaria tudo, né? Deixaria tudo... Mas você consegue dar um exemplo de criatividade ou não? De criatividade na nossa área, para ficar no óbvio, o que o César Lattes fez foi uma criatividade imensa. Não sei se você sabe a história dele. Ele teve que desenvolver uma emulsão, ele teve que fazer um filme. Ou seja, o cara teve que ir para química. Ele teve que ir para química, ele teve que criar um detector para encontrar a partícula que ele descobriu. Quando ele fez isso em Bristol, no Reino Unido, né? Ele foi para lá, ele chegou lá no laboratório do cara que ganhou o prêmio Nobel e o cara não tinha o filme para fazer a medida que ele queria fazer. Então tem uma questão de criatividade e de ousadia. Mas acho do cara sair aqui do interior do estado de São Paulo, chegar lá em Bristol, no laboratório do cara, que era um dos cientistas mais famosos do mundo, e falar, eu vou fazer o filme que o cara não sabe fazer. E aquela arrogância boa, né? Eu vou fazer o que o cara que é Nobel não fez. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filme que esse cara não sabe fazer. Né? E fez. Fez o filme que o cara não sabia fazer. Como você falou, estudou química para montar aquele filme e aí descobriu a partícula que tornou ele famoso. Acho que esse exemplo é bom do que você falou, né? Culturalmente, do nossa estrutura, sistema, nossa cultura. Acho que tem um pouco disso, né? A gente está acostumado a não ter as coisas ao nosso alcance e isso obriga meio que a gente se virar, né? Eu acho que vai um pouco por aí. Então, não sei dizer se é verdadeiro a passion ou não, assim, né? A gente tem várias questões para analisar sociológicas aí, mas a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Não, em todas as áreas, né? E eu fico muito contente de ver que eu continuo vendo isso acontecer nos estudantes, nos meus alunos que chegam ali e começam a fazer iniciação científica na minha volta, e aí eu jogo um problema para ele lá, faz uma conta. E de repente o aluno traz uma solução que não é a solução que eu estava esperando. Em geral, para os iniciantes, eu dou um problema que eu sei a resposta, né? Para ele testar e eu saber dizer se está certo ou não. E aí o estudante traz uma solução inusitada, que não é aquela que ele aprendeu nem em sala de aula, nem aquela que eu estava imaginando que ele ia trazer. E aí é a hora que a comunidade, a universidade, a sociedade, tinha que identificar essas pessoas do mesmo jeito que os atletas e investir neles, porque eles que vão fazer esse salto de qualidade no futuro, né? E a gente tem uma dificuldade de fazer isso, do mesmo jeito, seguindo a analogia do esporte, né? Muitos desses adolescentes que chegam na universidade, às vezes, não tem condição econômica de se manter na universidade. Aqui em São Paulo, a gente tem uma estrutura ainda fabulosa nas universidades comparado com outros lugares no Brasil, mas quando eu saio para visitar meus colegas nas outras universidades aí, e eu vejo o material humano que eles têm fabuloso ali para trabalhar, e muita gente vai se perdendo, deixa o curso, porque tem que trabalhar, tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas, e você vê a qualidade da pessoa, a qualidade do profissional que podia sair dali, né? É excepcional. Então eu fico muito contente de ver isso na molecada que chega ali na USP, na universidade, que tem esse aspecto de criatividade, qualidade. Depois, quando eles entram na pós-graduação, que eles começam a sair do Brasil, vai participar de um evento, e isso é reconhecido. Os alunos formados hoje no meu grupo de pesquisa são cobiçadíssimos. A gente exporta aluno de pós-graduação hoje na nossa área de pesquisa com uma facilidade inacreditável. Porque eles têm uma formação clássica na universidade, uma formação tradicional muito boa, nossa universidade dá qualidade para eles, mas eles têm esse jogo de cintura, tem essa coisa que muitas vezes é difícil de encontrar em alunos em outros países. Então hoje eu tenho dificuldade em manter alguns dos meus bons alunos, não é nem porque eu não tenho condição financeira, não tenho bolsa para dar para eles, é porque eles são cobiçados. Porque eu tenho uma aluna de mestrado... Mas isso é uma boa notícia.
É uma boa notícia, isso é uma boa notícia. Então, um aluno de mestrado minha, uns anos atrás, ela começou a fazer um negócio, começou a aparecer. Uma universidade na Alemanha pagou uma passagem para lá e passar uma semana lá, escolher a área que ela ia fazer o doutorado, com quem que ela queria fazer o doutorado. Então a gente tem. Eram um aluno, são alunos com essa qualidade que você teve. Formação por formação, a nossa formação é boa, a deles é boa, mas essa característica pessoal de ir atrás, de correr, de dar um pulo, não é sempre que você encontra, e eu tenho tido felicidade de encontrar bastante os meus alunos. Pô, que bom, cara. Fico feliz disso.